Fala pessoal, beleza? Professor Marco Mado aqui, Professor Marco Mado no YouTube você me encontra, ok? Se algum colega seu quiser saber sobre essa aula e você não lembrar da URL, fica tranquilo. É só falar para ele, digita no YouTube, Professor Marco Mado, com 2D, né? M-A-D-D-O, que você vai achar o meu canal e vai achar esse conteúdo. Beleza? Continuando, o que estamos fazendo é criando um programa em Python que vai ler o arquivo CSV e salvar esses dados do arquivo CSV no banco de dados MySQL. Agora nós estamos na aula que vamos trabalhar a questão do banco de dados, ok? Levando em consideração que você pode ser um aluno que está começando agora, não sabe nada de banco de dados, etc., eu vou só fazer um pequeno overview de como essa tabela que vamos usar para gravar os dados foi criada. Eu não vou entrar em detalhes, ok? Do MySQL, do SQL, da linguagem SQL, mas eu vou comentar algumas coisas importantes aqui. Bom, create table, pessoal, é um comando do SQL que permite informar o banco de dados, neste caso aqui o banco de dados é o Python CSV, e depois a gente informa a tabela. Então eu vou criar uma tabela chamada contatos no banco de dados Python CSV criado para esta aula. E aqui dentro, ó, dentro dos parênteses, eu vou colocar a estrutura da minha tabela. Então esta aqui é a estrutura da minha tabela. Qual tabela? Tabela contato. Essa estrutura é a mesma estrutura que a gente tem aqui no arquivo CSV. Olha. Entendeu? A mesma estrutura, tá? Existem alguns detalhezinhos aqui de chave primária, de segurança, que depois a gente vai falar na hora certa. Mas olha só, ID, nome, cidade, ok? O F. Ou seja, as 4 colunas do arquivo CSV estão representadas aqui com 4 campos. Esses outros parâmetros aqui são para garantir que a acentuação da língua portuguesa vai ser aceito, ok? É o padrãozinho, né? O TF8 e o TF8 General CI, né? Que é a Collection, o TF8 General CI e char7, o TF8, beleza? Esse aqui é um padrãozinho de banco de dados que eu não vou entrar em detalhes aqui nesta aula especificamente. Maravilha. O banco de dados está aqui, ó, está criado, ó. Ele está criado, Python CSV, estou usando o MySQL Workbench, que é uma ferramenta de administração do MySQL, ok? E se a gente fizer o select asterisco, por exemplo, aqui, ó, select asterisco from contatos, ok? Ele não vai trazer nada, ó. Não trouxe nada porque não tem nenhum registro aqui nessa tabela. Tá legal, pessoal? Então a gente consegue visualizar que ela está em branco, não tem nada. Quando executarmos o script em Python com o método para inserir dados implementado, você vai ver que nós vamos ter os registros aqui, os mesmos registros que a gente tem no nosso arquivo CSV, que neste momento são apenas 4. Tá certo? Maravilha. Então vamos lá. Vamos implementar aqui no nosso arquivinho, no nosso script, no main.py de Python, o que nós precisamos. Primeiro, import, ok, mysql.connector. Como eu já tinha essa biblioteca importada, pessoal, ele não pediu o import novamente, mas se pedir o import para você, você já sabe, a gente já fez nas aulas anteriores, é só clicar ali, import package. Recomendo que você importe o package mysql.connector. Ele vai te trazer provavelmente 2 opções, tá? Escolhe mysql.connector e importa lá, que não vai ter nenhum problema. Vamos criar agora um método para testar a conexão. Este método aqui é muito importante, porque você vai passar os parâmetros do servidor, nome do localhost, nome do banco de dados, qual é o nome do usuário e qual é a senha, ok? A minha senha eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou fazer o processo todo aqui. Na hora que eu executar, eu vou mascarar a minha senha lá. Então vamos lá. Ó, testar connection, ok? 2 pontos. Bom, eu vou precisar do quê, pessoal? Vou precisar do seguinte, ó, de um
objeto chamado com, normalmente a gente chama de com, igual mysql.connect, ó, tem connection e tem connect, tá? É MySQL connect. O que eu vou passar aqui, ó? Vou passar o host, ó, ele já até traz ali host. Vou colocar abre aspas, fecha aspas. Neste caso aqui é local host, porque o banco de dados está rodando na minha máquina. Depois eu vou passar o database. Neste caso, o database, o nome dele é Python CSV. Depois eu vou passar o nome do usuário, que neste caso aqui é root. E depois eu vou passar a senha, password, word. E no caso aqui, a senha 1, 2, 3, 4, 5 não é essa senha, tá, pessoal? Mas eu vou deixar por enquanto assim. Agora, pessoal, para ter certeza que está funcionando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o método print, ok? Vou chamar o objeto connection.get, ok? Server, aqui embaixo, ó, server info. Vai trazer informações do servidor. Posso chamar, ó, get server version também, ok? Maravilha! O que vai acontecer agora na hora que eu rodar este projetinho? Como não tem a senha certa, ele vai apresentar um erro. Mas vamos rodar o projeto aqui para você ver o que vai acontecer. Rodando. O que eu fiz aqui? Né? Eu chamei o método. Estou chamando o método testar connection. Executando. Pronto. Ele deu erro. Por que ele deu esse erro aqui? Ó? Ele deu erro porque está faltando a senha. Tá legal? Por isso, pessoal, vou colocar a minha senha aqui e vou rodar novamente, só que você não vai ver a minha senha. Beleza, pessoal, aqui ó, você não consegue ver a minha senha, certo? Mas se eu rodar o projeto, agora ele trouxe, conectado no servidor Ubuntu 22041, ok? E aqui é a versão do banco de dados, versão 8.0.31, certinho? Com isso, estamos conectados ao nosso banco de dados. Vou deixar de novo o conteúdo do método visível para você, mas eu vou tirar minha senha. Mas faça o que eu fiz aqui, ok? Pegue as credenciais lá do seu servidor. Tem que estar rodando para a gente avançar para a próxima aula. Aqui está o método, ok, pessoal? Você precisa do host, localhost, quando estiver rodando a sua máquina. Se não estiver rodando a sua máquina, você vai pegar o URL lá da sua hospedagem, pede para o suporte, você vai colocar o nome do seu banco de dados, você vai colocar o seu usuário e vai colocar a sua senha. Com esses detalhezinhos aqui, rodando print, get server info ou get server version, se não der erro, tá tudo certinho e a gente avança para a próxima aula. Até lá, galera. Tchau, tchau.